As quedas que nós sofremos em nossa vida não são fáceis de suportar, de sobreviver. Eu quero falar de um assunto, até de uma palavra bem falada nos últimos tempos, nos últimos meses, bem conceituada e até, como posso dizer para você, nas redes sociais, nas procuras, nas buscas no Google, né? A palavrinha chamada resiliência. A resiliência nada mais é do que a pessoa que tem a capacidade de enfrentar uma queda, de enfrentar um período difícil, se refazer, se renovar, se fortalecer, se posicionar contrário àquilo que ela está passando, por pior que sejam as situações, sejam problemas financeiros, sejam problemas espirituais. Tem problemas espirituais, demônios estão ali tentando impedir você de orar, tentando impedir você de ser feliz, tentando impedir você de caminhar na fé. E há essa batalha, há essa luta ali, muitas vezes de forma interior, que te faz muitas vezes ficar deprê, né? Como os jovens falam, fica meio deprê, meio para baixo, meio desanimado, meio desanimada, meio sem fé, meio sem força, meio sem foco, né? A resiliência te faz você olhar com os olhos da fé. E quando eu falo essa palavra, né, do vocabulário, eu quero que você entenda que o meu foco aqui é trazer sempre a palavra de Deus. Mas acho importante a gente saber que pessoas resilientes, elas vão sair de modo mais fácil. Não quer dizer que a circunstância que a pessoa está passando seja fácil, mas a pessoa resiliente consegue se refazer, que consegue continuar convivendo, mesmo que os piores baques da vida batam à tua porta, ela consegue se refazer, se restaurar. Biblicamente falando, nós podemos falar que a restauração, por sua vez, tende-se a nos ensinar, restaurar é trazer vida ou refazer aquilo que um dia teve brilho, aquilo que um dia foi bom, aquilo que um dia esteve inteiro e hoje está quebrado. Restaurar é fazer novo de novo. Então, para que nós possamos fazer novo de novo, para que possamos melhorar, precisamos aplicar o Evangelho sobre nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Jesus, quando veio como homem a essa terra, ele veio trazendo o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino nada mais é do que as boas novas que nos ensinam a crer e a confiar que o melhor de tudo ainda está por vir, que é o dia tão glorioso que a Igreja de Cristo espera, que é a vinda do Filho de Deus buscar a sua igreja. O dia que a sua igreja será levada aos céus, o dia que seu povo será então restaurado com um corpo glorificado, assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, com ele também ressuscitaremos. Essa resiliência da fé, essa verdade tão profunda tem que mover o nosso coração a acreditar que Deus, ele tem um projeto sobre você. Por piores que sejam as batalhas, Deus quer fazer de você uma bênção e fazer a sua vida ter muitos milagres, muitos testemunhos a serem contados daquilo que Deus fez em você para que você vencesse um período difícil. Falando de períodos difíceis, eu não me lembro assim, biblicamente falando, não me vem aqui agora a não ser Cristo Jesus, mas não me lembro de um sofrimento tão pesado, tão árduo e tão profundo quanto o do Jó. Além, lembrando, deixo claro que o sofrimento de Jesus, não há comparativos nesse mundo que possam comparar o que Jesus passou e o que ele fez. Mas Jó, ele teve um vislumbre do que é estar em cima e estar embaixo, do que é ter saúde, estar totalmente debilitado de saúde, do que é estar rico um dia e acordar pobre no outro, que é ser feliz com uma família abençoada, com 10 filhos e outro dia não ter filhos e o casamento à deriva. Jó, ele teve toda essa batalha. Eu quero fazer com você aqui um exame nas Escrituras, e eu espero que você possa trazer isso para dentro de você, essa capacidade de resistir, de vencer, de enfrentar, de encarar
seja qual for o problema. Vamos lá, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, olha os adjetivos, sincero, reto e temente a Deus. E o mais importante de tudo isso, ele se desviava do mal. Um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem que fazia de todos os meios para não errar. Ele se desviava de tudo aquilo que o levasse ao mal, ele se desviava. Olha, louvável a vida e as atitudes de Jó. Versículo 2: nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. No Oriente não havia pessoa com tantas posses, não havia pessoas com tantas qualificações, não havia ninguém que tivesse tanta prosperidade quanto Jó. Jó, como diz um dito aí fora, né? Estava por cima da carne seca, estava com o burro na sombra. O Jó estava muito bem. Aí diz o versículo 4: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos de sacrifício segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amados, eu acredito que, olhando para esse início da história do Jó, nós podemos dizer, olha, o Jó era incrível, né? A maneira que ele é descrito na Bíblia, como ele agia perante a situação das pessoas que conheciam ele. Sabia que ele era temente, sabia que era um homem reto, que não agia com, como diz aí fora, né, as corrupções. Ele não agia como um corrupto. Ele não agia pensando ou agindo com malícia. Ele não era malicioso. Era um homem temente a Deus verdadeiro. E ele, vendo seus filhos, lembrando que ninguém consegue obrigar ninguém a fazer ou ser o que você é. Entenda, por mais que você ande com Deus, os seus filhos, seus familiares vão escolher os caminhos que eles devem seguir. E muitas vezes, ainda que contraria a vontade do Pai, nós não podemos obrigá-los. Jó, percebendo que seus filhos se banqueteavam, eram aqueles baderneiros, eram aqueles que só sabiam festejar, que só sabiam desfrutar do bem e do melhor, porém eles não davam graças a Deus, não temiam a Deus. Jó, sabendo disso, orava pelos filhos, o Jó orava pela esposa, o Jó clamava a Deus. E olha, diga-se de passagem, o Jó é um homem invejável na Bíblia, porque o homem que, olha, ele sim andava em retidão diante de Deus. Chegou um dia que, quando Jó ainda contava, a história de Jó era contada com todos os adjetivos e benefícios ao qual ele tinha, chega um momento que Satanás, ele nunca vai ficar feliz vendo você feliz. Se você está bem, se você está andando bem com Deus, Satanás nunca vai deixar você em paz. Escute o que eu vou falar. O Senhor Jesus nos ensina, através das cartas, você vai procurar o apóstolo Paulo pregando, ele diz assim, olha, nós temos que ter a paz de Deus que excede todo entendimento. O que é o entendimento? Não é o conhecimento da palavra somente, mas que excede, por exemplo, como que o Jó vai ter paz a partir de agora se Satanás vai começar a zombar dele? A paz de Deus estava sobre Jó. A paz dele não era o dinheiro que ele tinha, não era a família que ele tinha. A paz que se encontrava nele era o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que estava sobre Jó.
O Jó, ele tinha essa consciência de que tudo dependia de Deus. Ele por si só não podia nada. Uma pessoa que eu posso dizer, Jó, um homem resiliente. Ele sabia que, mesmo independente das circunstâncias que estavam, ele dependia só de Deus. Aí lá no versículo de número 7 diz assim, 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio Satanás meter o dedo ali, né? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, e de rodear e passear pela terra. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se dos mal. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens? A ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Sabe o que o diabo faz, irmãos? Ele começa a olhar para os benefícios que Jó tinha e ele começa, então, quer dizer, Deus, que seu filho Jó, entenda, eu vejo Deus aqui apoiando a mão no fogo pelo Jó, defendendo Jó. Você está vendo Jó? O Jó é temente. O Jó não se deixa levar por você, Satanás. Talvez você está me ouvindo isso aqui, essa ilustração, essa leitura do livro de Jó. Eu acredito que talvez você possa passar por coisas parecidas, ou passou por coisas parecidas. Que muitas vezes, por mais que você andou num caminho certo, começam a vir algumas batalhas que você não queria passar. Eu não vou enumerar e nem vou aqui também fazer toda a leitura, porque meu tempo é pequeno aqui. Eu quero fazer uma leitura diferente, eu quero passar por vários versículos aqui na Bíblia. O Jó, então, por sua vez, tem Satanás vindo tentá-lo. E quando Satanás vem tentá-lo, a Bíblia fala que a primeira das coisas que ele perde é as suas posses, o seu gado. Ele perde os seus funcionários que trabalhavam para ele, suas jumentas, seus camelos, seus bois, suas ovelhas. Ele perde os funcionários, né? E perde suas casas, suas terras. Tudo que havia nela foi destruído. E por fim, nós vemos então os filhos todos mortos no mesmo dia. Acho que até eles estavam banqueteando lá e os 10 morreram no mesmo dia. Saía uma pessoa da casa do Jó trazendo uma má notícia, chegava outra dizendo, olha, infelizmente agora não só os bois, não só os servos, mas agora também teus filhos morreram. Só sobrou eu para te contar a história, e ele veio contar a história para o Jó. E Jó mal terminava creio eu que isso aqui aconteceu tudo em um dia. Jó dorme rico e acorda pobre. Jó acorda pai de muitos filhos e acorda sem nenhum dos seus filhos. Jó agora termina a noite com saúde e começa no dia da manhã, ele começa doente. Ninguém espera passar pelo mal. Ninguém espera passar por um tempo difícil. Ninguém espera ficar doente, ninguém espera ver os seus filhos negando a Deus, ninguém espera ver seus filhos morrerem, ninguém espera ver seus filhos doentes, ninguém espera perder o emprego, ninguém espera perder uma oportunidade, ninguém espera, a gente espera sempre o melhor. E Jó passa por tudo isso, que dor tremenda ele passa. E eu acho que talvez um dos versículos mais lindos proferidos na Bíblia, que saíram da boca de um ser humano, sai da boca do Jó. Porque ele diz lá no versículo de número 20, ele fala assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e então adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E termina dizendo o capítulo 1, em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Eu posso dizer para você que o Jó está aqui, como diria alguns crentes, né? Esse aí está amaldiçoado, né?
Esse aí está trazendo maldição de geração em geração. Esse aí, olha, pelo que o Jó está fazendo, ele está em pecado, né? Tem gente que gosta de condenar as pessoas que estão em batalha dizendo que é pecado, né? Tem gente que gosta de falar isso. Qual era o pecado de Jó? Ser abençoado? O pecado de Jó era ser abençoado por Deus. Às vezes, talvez você pode se perguntar, por que eu sofro tanto? Por que tem coisas que eu não consigo melhorar? Porque talvez há perguntas na sua boca, por que Deus não se importa comigo? Por que Deus não se importa com a minha família, com o meu casamento? Por que Deus não se importa com os meus filhos, com meu pai, com minha mãe? O Jó, ele olha para esse deslumbre, né? Esse desfecho terrível de uma vida, de toda uma história. Acredito aqui, alguns historiadores dizem que o Jó tinha cerca de 70 anos. Ele passou 70 anos construindo tudo o que tinha, temendo a Deus, respeitando as pessoas, sendo um homem que servia a Deus, um homem íntegro que não tinha uma ovelha dele que era roubada de um outro aprisco. Não tinha nenhum jumento que fora roubado ou que foi feito um negócio com malícia de um outro dono de terras e de posses. Não, tudo que o Jó tinha, Deus concedeu, Deus abençoou ele. Deus abençoou o trabalho de Jó. Deus abençoou a mão do Jó. Ele prosperou porque Deus foi com ele. Quando ele chega à derradeira decepção de todas, de doente, né? Porque agora ele perdeu todos os filhos. Eu penso comigo, perder dinheiro não é bom, né? Perder autoridade não é bom. Perder funcionários, muito menos. Perder os seus filhos é pior ainda. E Jó ainda perde agora a sua saúde, nós sabemos disso. Jó perdeu também sua saúde. Sai uma lepra do alto da cabeça até a planta do pé dele, uma enfermidade mortal. E o Jó, ele abre a boca e fala, Senhor, o Senhor me deu tudo que eu tinha. Tudo que eu recebi veio do Senhor. Eu sozinho não conseguiria. O Senhor deu, o Senhor tomou. Quer saber de uma coisa? Eu vou continuar bendizendo, louvando a Deus, independente da situação. Você vê muita gente dizendo que louva a Deus quando tem tudo. Por isso que Satanás disse, ó Deus, o Jó só ama o Senhor porque ele tem tudo. Ele te ama de balde. Sabe o que significa isso? Ele te ama porque ele não precisa de nada, não tem dificuldade nenhuma. Tudo que ele quer o Senhor dá. Então, veja que o Jó, quando perdeu tudo que se diz respeito à vida, ele continuou íntegro. Ele não mudou sua posição, ele continuou louvando a Deus. Isso aqui, irmãos, eu acredito que seja talvez a maior das capacidades de resiliência da fé, de crer totalmente no Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele lá no capítulo de número 2, lá no versículo de número 9, a sua mulher encontra ele na pior das piores mazelas da vida de um ser humano. Porque agora essa mulher podia pensar que ele fez algum grande pecado, que ele cometera algo que Deus está totalmente irado contra ele, para acontecer tanta desgraça em um único dia. Agora ele amanhece, acredito eu, como se fosse numa cadeira de balanço à porta da sua casa. Imagine essa cena, Jó com pedaços de cacos de telha, raspando parte do seu corpo, porque a sua carne estava viva, em pus, que estava sobre todo o seu corpo. O seu corpo estava se despedaçando, apodrecendo em vida. Essa mulher olha para o Jó e fala essas palavras. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Você continua sendo sincero a Deus, mesmo passando por isso? Aí ele fala,
amaldiçoa a Deus. Ela fala, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Amados, é ruim você passar por muitas batalhas. É horrível você ir para o trabalho, no campo profissional, e você não crescer, você ter perseguições, ficar desempregado, né? Às vezes, por conta de uma perseguição, perder o emprego. É horrível você passar por certas batalhas. Mas quando a batalha ela entra para o campo da família, que você já não encontra paz dentro da sua casa, que você não tem alegria em estar com os filhos, em estar com a esposa, com o marido, no caso da irmã, você não tem motivação nenhuma para nada. Chega a mulher do Jó e fala: eu no seu lugar, eu não continuaria crendo em Deus. Eu acredito que a mulher do Jó não tinha a resiliência da fé na palavra em Deus. Por isso que ela fala essas palavras. Só que o Jó, mesmo na pior das piores mazelas da vida, ele diz, mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ele não falou. Ele talvez podia pensar, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Às vezes é difícil você manter-se firme, porque um dos piores estados da saúde que nós encontramos atualmente, e olha que o câncer é algo que destrói a mente, destrói a pessoa. De qualquer maneira você vai ver uma pessoa triste se ela descobre um câncer, se ela descobre uma doença autoimune, se ela descobre qualquer tipo de doença que seja difícil, pesado o tratamento ou não haja tratamento. Só que o que me chama a atenção nesse período que vivemos, que é uma das hoje é chamada doença do século, a depressão, a tristeza, a angústia, a ansiedade. Você vê jovens de 12, 13, 10 anos, 15 anos, depressivos. Não trabalham, não colhem, não lavam uma louça em casa para a mãe, para o pai, não limpam, nem estudar estudam. Quando estudam, né? Estou aqui tentando conjecturar. E ainda reclamam da vida. E há uma ausência muito grande, entenda, nós sabemos que é muito sério isso. Pessoas que tiram a vida. Recentemente, ouvimos, né, uma desgraça que aconteceu recentemente numa cidade no Paraná, porque as pessoas não têm a capacidade de se levantar e enxergar: eu posso vencer, está difícil, mas eu consigo, eu vou me levantar. Olhar para a situação e se deixar levar pelo problema vai te matar, amigo. Vai te matar, minha irmã. Vai. Ah, pastor, mas não dá nada certo para mim. O que o Jó fala é: Deus, eu não vou pecar contra o Senhor. Ele podia pensar, eu sou sincero em dizer para você, eu acredito que o Jó pensava: Deus, por que está acontecendo isso? Só que ele não ousava pronunciar palavras. Deus, eu não vou pecar contra o Senhor, porque o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor em tudo. Até na minha batalha eu sei que o Senhor tem um propósito. Até na minha batalha eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Nós temos que entender, irmãos, que as pessoas que andam com Deus de verdade, e quando eu falo de verdade, agora eu vou abrir um parênteses aqui, porque muitos, inclusive você que está me assistindo agora, escute o que eu vou lhe falar, você crente, não crente, você apostólico romano, católico, você evangélico, você de qualquer clero religioso ou sem religião, seja você quem for. Quando eu falo isso, não falo com a intenção de atacar, eu falo isso para você entender. Tem muita gente que diz que serve a Deus, mas a primeira situação contrária à tua vontade, você já quer ficar bravinho, já quer sair da igreja, ou você já quer condenar o pastor, as pessoas que estão como tutores na sua vida, né, ensinando, pregando para você a palavra. Você já quer desistir de tudo. Espera aí, enquanto está tudo bem, a igreja que eu estou é uma bênção. O amor, nossa, tem amor aqui. Quando as coisas começam a dificultar, você começa a olhar para os problemas de todos, mas você não tem a capacidade de olhar para você e entender que é você que tem que se levantar. Em Cristo Jesus. Veja que
há essa diversidade para algumas pessoas que elas veem muitas vezes como Satanás fez aqui com Jó. A intenção do diabo é te derrubar. É fazer você perder as forças, a alegria, a motivação, o prazer de viver, o prazer de levantar de manhã e dizer: eu vou lutar, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer essa enfermidade em nome de Jesus. Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me apresentar a Deus, eu estou desempregado. Não, Deus, o Senhor vai me abrir uma porta hoje, Deus vai abrir a porta de emprego. Gente, eu há pouco, antes de entrar aqui e falar com você, recebi no e-mail um cadastro ali que se faz ali para pessoas que procuram emprego. Muitas vezes eu faço dessa forma para poder ajudar pessoas que se encontram em desemprego. Gente, 980 vagas abertas na Agência do Trabalhador, né? Estou sendo aqui até, como que diz, né? Quase que dando aqui as matérias do jornal que temos aqui na cidade. Irmãos, 980 vagas de trabalho, mas não tem quem preencha as vagas. Tem gente que fala: oh, glória a Deus, todo mundo está empregado. Não! A pessoa está em casa desanimada, pedindo para os outros, mas não vai à luta. Não se levanta para ir lá na agência. Qual que é a vaga que tem? A vaga é essa. Ah, vai ganhar só 10 mil? Ah, vai ganhar só 5? Ah, vai ganhar só 2? Você vai ganhar, poxa vida. Vai ficar destruído até quando? Você tem que se restaurar, você tem que se refazer, tem que voltar à vida. Só que você vê muita gente que se diz de Deus, mas quando vem a batalha, quando vem um pleito na sua alma, você já pensa em desistir. Que Deus é esse que você serve, que você crê, você que o tem como Senhor, que você não consegue se levantar e dizer: Deus, eu vou vencer. Meu Deus é vencedor, nunca perdeu uma batalha, eu também não vou perder, eu vou me levantar. Deus vai restaurar a minha vida em nome de Jesus. Poderia eu falar aqui, eu queria falar de Neemias. Neemias, que foi um homem extraordinário, que viu a dor do seu povo, ele chorou. Neemias viu os muros de Jerusalém, a cidade de Judá toda destruída, mas ele se levanta e vai até aquele local e vê montões de pedra. E ele diz: eu vou construir isso aqui de novo. Deus, o Senhor vai comigo? Deus foi com Neemias. Põe para mim Neemias 6, se não me engano é Neemias 6, deixa eu ver, o versículo a referência passa para você, Neemias capítulo 6, o versículo é o 15 e o 16, diz assim, ó: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, e em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera aquela obra. O Neemias, ele foi um homem temente a Deus, ele viu a destruição do seu povo, ele viu o seu povo perdido, mas ele levantou-se: Deus, o Senhor vai comigo? Está tudo destruído, essas muralhas já foram outrora de pé e impediu os inimigos que entrassem, mas agora está destruído. Voltando então à terceira leva daquele povo que estava na Babilônia, eles encontram suas cidades e casas destruídas. Tem gente que prefere viver no pecado porque ela não consegue encarar que ela pode vencer aquele problema. Tem gente que, se perder alguma coisa na vida dela, ela não consegue se refazer, ela fica vivendo lá atrás. Poxa, era uma bênção, oh, como era bom, bonito o templo, oh, como era bom ter aquele carro zero, como era bom ter aquela casa tal, como era bom ganhar tanto por mês. Talvez, eu sei que não é fácil. Neemias, quando descobriu lá no capítulo 1, versículo 4, capítulo 1 de Neemias, versículo 4, eu não ia falar, mas já aproveito e falo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não é errado você chorar, não é errado você ter um momento ali, um colapso, não é errado você passar, puxa vida, não é fácil. Mas o Neemias se levantou e foi orar, foi buscar Deus. Deus, eu tenho que refazer. Ficar olhando a coisa perdida e não fazer nada, vai mudar o quê? Não vai mudar nada. A capacidade que Deus te dá hoje de você ser resiliente, levantar a cabeça: eu vou vencer. Pastor, eu vivi um pecado, não consigo me afastar do pecado. Vai lá em Apocalipse 2,15. Olha o que diz lá, Apocalipse 2,
versículo de número 5. Apocalipse 2, versículo de número 5. Deixa eu achar aqui o versículo para você. Apocalipse 2, 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, lembra onde você errou, lembra onde você desanimou, lembra onde você pecou, lembra onde você perdeu a fé, lembra onde começou a tua queda. Aí ele fala, e arrependa-te. Ele está dizendo, lembra por que você chegou assim, e nesse local, quando você lembrar o que deve ser, o que aconteceu, aí você faz assim, opa, peraí, eu vou tirar esse pensamento ruim, vou me arrepender do erro que eu cometi, e ele fala, e pratique as primeiras obras. Ou seja, comece de novo. Comece novamente. Arrependa-se. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que te ensina a recomeçar. Você pode recomeçar. Pastor, eu estava desanimado, eu parei de ir para a igreja, depois da pandemia eu não voltei para a igreja. Volta, crente, volta para Jesus. Vai ficar afastado até quando? Vai ficar chorando aí até quando? Ah, porque não dá tempo de ir para a igreja. É mentira, você sabe que você tem tempo, você não vai porque não quer. Ah, porque tá difícil, pastor, eu moro longe, vai a pé. Minha mãe falava, quem quer não tem esse negócio não, você vai de a pé, você vai andando. Vai um pouco a pé, um pouco andando. Camelo, de cavalo, de jegue, de bicicleta, de avião, de bicicleta. Do jeito que der. Vou do jeito que o Senhor permitir. Deus, eu vou vencer, eu vou sair dessa situação. Irmãos, nós precisamos reconhecer, o Senhor está falando, lembra por que você parou? Ah, foi por causa disso, eu guardei um negocinho no meu coração, eu vi muita coisa errada, então tira isso e começa de novo. Mas a gente não quer enfrentar. Eu vou terminar no Jó 41, no Jó 41, 10. Eu acredito, creio no meu coração, que não me é necessário contar a história toda de Jó. Mas o Jó, ele foi muito perseverante. Amigos que se faziam de amigos, ao invés de ajudar o Jó, só colocava ele mais para baixo. Cuidado que você está procurando em pessoas aquilo que você só pode encontrar em Deus. A segurança, a firmeza, a fé, a convicção é só no Senhor. E eu quero que você guarde o que eu vou lhe falar agora. Guarde isso que eu vou lhe falar. O Jó, digo isso de maneira que teólogos, os grandes teólogos, conhecedores da palavra, diz que não durou mais que um ano a batalha do Jó. E eu não posso te confirmar e garantir isso, mas a batalha do Jó não foi tão longa, foi dura a batalha, mas durou cerca de um ano, aproximadamente, segundo historiadores. Não descreve essa data precisamente, mas ele passou um período difícil. Só que ele não desanimou no período difícil. Tá difícil? Então se levanta, não desanime. Porque quando o Jó começou a orar, o Jó, ele não estava orando por ele. Ele tinha contato, comunhão com Deus, ele falava com Deus. Deus acabava de falar com ele aqui nessa história, nesse final que eu vou te ler para você. E quando ele orava a Deus pelos seus amigos, olha o que diz o versículo 10, e diz... 42, versículo 10, deixa eu ver, Jó aqueles, versículo 7, perdão, Jó 42, versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eu não tenho tempo para falar mais, já esgotou meu tempo aqui, o pastor pregou demais. Enquanto Jó estava orando por aqueles amigos que estavam perdidos, que mais condenavam ele do que ajudava, o Jó teve o seu cativeiro transformado. Aquela luta se transformou em vitória, porque Deus deu tudo em dobro para ele. Eu não tenho tempo para ler, mas você pode ler o versículo 11 em diante, que é o finalzinho aí do livro de Jó. Você pode ver que ele teve, as ovelhas foram multiplicadas por 2, ele teve tudo em dobro. Ovelhas, posse, dinheiro, ele voltou a crescer novamente e foi curado completamente. Enquanto ele fazia a obra pelos outros, ele não parou de fazer a obra de Deus, ele continuou firme. Ele foi resiliente. Deus, eu vou vencer minha batalha e vou continuar sendo íntegro, ajudando, buscando ao Senhor de todo o meu coração. Enquanto ele fazia a obra de Deus e não desanimava, Deus deu a ele a restituição de tudo que ele tinha perdido. Ser resiliente pela fé, pela palavra. Mateus 11, 28.
Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus a ser manso, a ser humilde. Aprenda a descansar nele, a ter paz nele, e a sua vida será uma bênção.